Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Pessoal, estamos com mais uma aula que gravei no programa Escola na TV. Espero que gostem, bons estudos! Boa tarde, estamos novamente aqui para mais uma aula de matemática. Pessoal, lembra sempre que a gente tem a nossa interação aqui pelo WhatsApp, tá? Mandem, nem que seja um oi pra gente, a gente fica muito feliz em ter vocês aqui participando, tá? Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e na TV também no canal 6.3. Pessoal, então vamos para mais uma aula de matemática com o professor Cássio. Boa tarde, professor Cássio. Boa tarde, Paula. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, pessoal, vamos falar de uma relação métrica no triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras. Vamos lá, gente? Vamos aprender? Então, vamos lá. Os objetivos da aula são, olha lá, conhecer o Teorema de Pitágoras, perceber que ele é aplicado no estudo das relações métricas do triângulo retângulo e utilizar o conhecimento para resolver situações, problemas. Então, ele está dentro do estudo de relações métricas no triângulo retângulo, é o nosso conteúdo. E os materiais necessários serão caderno de matemática, caneta, lápis e borracha. Vamos começar, como sempre, aí com o nosso problema inicial, tá certo? Olha lá. Para reforçar a sustentação de um portão com formato retangular, que mede 4 metros de comprimento por 3 metros de altura, foram colocadas duas barras de ferro no sentido das diagonais do portão, como no desenho ao lado, gente. Qual o comprimento de cada barra? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, como sempre, a gente vai aprender sobre o Teorema de Pitágoras, vai desenvolver nossa aprendizagem. No final, a gente retorna nesse probleminha. Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho de história da matemática? Então, olha lá, o filósofo grego Pitágoras nasceu na ilha de Samos, por volta de 570 a.C. Fundou em Crotona a escola pitagórica. Nessa escola havia aulas de religião, filosofia, política, música, astronomia e matemática. Seus alunos eram divididos em duas categorias. Os dos 3 primeiros anos eram chamados ouvintes e os dos anos seguintes, matemáticos, pois somente a esses eram revelados segredos da matemática. Olha lá que legal! Gente, a origem da palavra matemática, que significa o aprendizado da arte, da ciência, é atribuída a Pitágoras. O lema da escola de Pitágoras era tudo é número. Olha que legal! Nela procuravam explicar com números tudo o que existe na natureza. Os pitagóricos, que eram os alunos lá da escola, formaram uma sociedade secreta, cujo emblema era um pentágono estrelado, ou pentagrama, que está aí ao lado. Olha que interessante, gente. Tá vendo, pessoal? Entre suas contribuições para a matemática, a de maior sucesso foi, sem dúvida, o conhecido Teorema de Pitágoras. Então, olha só, o Pitágoras foi um grande matemático, pessoal. Vamos agora, então, conhecer, o que disse esse Teorema de Pitágoras? Porque a gente sabe que foi lá o matemático Pitágoras que criou esse teorema. Mas vamos ver o que diz? Então vamos lá. O enunciado do teorema diz o seguinte, gente. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Tá? Esse é o enunciado. Mas olha lá, quem são esses tais de hipotenusa e cateto, que fala nesse enunciado? Vamos aprender? Então vamos lá. Em um triângulo retângulo, o lado maior recebe o nome de hipotenusa. Então prestem bem atenção. O maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa. Esse lado sempre estará oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Gente, oposto significa que ele vai estar em frente, tá? Do outro lado do ângulo de 90 graus. Os outros dois lados recebem o nome de cateto. Tá? Então, olha só, já conhecemos então.
olhem, observe agora essa imagem que eu acho bem legal para a gente lembrar quem é a hipotenusa. Então, olha, aqui eu desenhei para vocês, ó, um olho que ele está no lugar do ângulo reto, tá? Olha que olhar apaixonado que está esse olho. Olha lá, está sendo até coraçõezinhos. Ele está olhando para quem? Para a hipotenusa, que é um lado, o maior lado do triângulo retângulo. Então eu brinco que o ângulo de 90 graus só tem olhos para a hipotenusa. Olha só, ele é apaixonado por ela. Então a gente sabendo disso, identificando a hipotenusa, fica muito mais fácil, tá? Encontrar os catetos, tá certo? Olha lá. Pessoal, então observe essa outra imagem. Então eu tenho lá a hipotenusa, tá vendo? Que está de frente, olha lá, o ângulo de 90 graus está aqui. Tá vendo? Esse é o símbolo do ângulo de 90 graus, tá vendo? Ó, que eu reforcei ele. Então quem está de frente para ele? A hipotenusa. Então os outros lados, que é esse daqui e este, são os catetos, tá bom? Olha só. Agora vamos formalizar, né? Vamos colocar aí mais matematicamente falando? Então vamos lá. Em um triângulo retângulo ABC, por exemplo, esse é o lado, tá? Então, olha, é um triângulo retângulo, gente, por quê? Porque ele tem esse ângulo reto aqui, ó. Tá vendo? O ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo ABC por causa dos vértices, tá vendo? O nome que os vértices recebem. Olha, A, B, C, tá? A gente fala então que o lado AB, que é esse lado aqui, ó, é a hipotenusa. E os lados AC, que é este, e o lado CB são os catetos, tá? Então a gente poderia falar que, aplicando o teorema, né, que é hipotenusa ao quadrado, ó. Então AB ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aqui ficou então que AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais CB ao quadrado. Tá certo? Gente, fiquem atentos, tá bom? Porque o teorema de Pitágoras vale somente para triângulos retângulos. Se o triângulo não for retângulo, você não vai poder usar o teorema de Pitágoras. Tá certo, gente? Pessoal, agora eu quero que vocês acompanhem a seguinte demonstração que eu preparei para vocês. Eu gravei um vídeo então para demonstrar o porquê que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, usando a geometria, eu tenho certeza que vocês vão entender, tá bom? Olha lá. Então, pessoal, vamos construir um triângulo retângulo com medidas 3, 4 e 5. Depois, com a mesma medida dos catetos, eu construí o primeiro quadrado e quadriculei. Agora, com a medida do outro cateto, construí um outro quadrado e também quadriculei. Por último, com a medida da hipotenusa, construí mais um quadrado e também estou quadriculando ele. Olha lá, pessoal. Feito isso, então, temos o quadrado da hipotenusa, o quadrado do cateto e o quadrado do outro cateto. Vamos pintar agora de verde um dos catetos e de azul o outro. E a hipotenusa pintamos de vermelho. Olha lá como ficou, pessoal. Vamos agora calcular a área de cada um dos quadrados. Primeiro, começamos pelo quadrado do cateto verde, que é igual a 4 ao quadrado, que é 16. Depois, a área do cateto azul, que é 3 ao quadrado, que é igual a 9. E, por último, a área do quadrado da hipotenusa, que é igual a 5 ao quadrado, que é 25. Observem agora que a área do quadrado do cateto verde equivale a 16 quadradinhos. Vou pintar, então, os 16 quadradinhos de verde dentro do quadrado da hipotenusa. Olha lá. Pessoal, e lá dentro do quadrado da hipotenusa também cabe os 9 quadradinhos que equivalem ao quadrado do cateto azul. Então, portanto, o quadrado da hipotenusa é igual a 16 mais 9, que é 25. Demonstramos, então, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá certo, pessoal? É isso aí, gente. Agora Viram? ficou bem fácil, né? Ficou, com essa tá explicação. vendo? Como é legal? E o Luan
do Elisa Duboc, falou que o professor Joel, professor de matemática, passou o Teorema de Pitágoras na semana passada. Olha, que aí, legal. Que tá bom. vendo? Então você vai aproveitar para rever, Isso. né? E aplicar os seus conhecimentos na hora que a gente passar os exercícios. É isso aí, é verdade, muito bem. Gente, agora observe essa imagem, ó. Eu trouxe para vocês o triângulo retângulo e os quadrados de cada lado, tá vendo? Como que eu construí isso? Eu peguei a medida desse lado aqui, ó, e construí um quadrado com a mesma medida. Lembra que os quadrados têm medidas iguais, tá? É uma figura geométrica que tem os lados de mesma medida. E o mesmo aconteceu então com todos os lados. Então se a gente falar assim, ó, igual eu mostrei para vocês, se eu pegar esse lado aqui, o cateto maior, e pintar os quadradinhos dele, ó, que vão ser aí 16 quadradinhos, tá vendo? A gente vai ter uma área de 16, tá? Então a área desse cateto é de 16. Se eu pegar o outro cateto, ó, eu vou tentar mudar a cor aqui, ó, quer ver? Eu vou mudar para verde. Ó, eu tenho aqui outro cateto, que eu tenho uma área de 9 quadradinhos. Pode ver que ele tem 9 quadradinhos. Se a gente agora pegar esses dois catetos, então, ou seja, o quadrado dos catetos e colocar dentro da hipotenusa, ou seja, do quadrado da hipotenusa, vocês vão ver que vai caber certinho. Então, olha lá, vou colocar os 9 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos verdes. Agora eu vou voltar lá na minha caneta vermelha e vou colocar os meus 16 quadradinhos vermelhos do outro cateto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá vendo? Acabei de demonstrar novamente que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então a hipotenusa vai ter esse total de quadradinhos aqui, que são 25. Legal, né, gente? Tá vendo? Pessoal, agora eu chamo a atenção para vocês uma coisa bem legal. Tem uma coisa chamada Triângulo de Pitágoras. Pessoal, o Triângulo de Pitágoras é um triângulo com medidas conhecidas, tá? De medidas 3, 4 e 5. Esse que eu usei na demonstração, tá? Então, olha lá. O triângulo de medida 3, 4 e 5 é conhecido como Triângulo de Pitágoras. Eu vou mostrar ele na imagem para vocês, ó. Então, repare que ele tem 3 num cateto, 4 no outro e 5 na hipotenusa. Isso é muito bom a gente saber porque facilita a nossa vida em cálculos, tá? Quando você vai fazer uma prova, você já vai lembrar, nossa, esse triângulo aqui é o Triângulo de Pitágoras, é o Triângulo 3, 4, 5. Legal, né, gente? E saibam também que existem os múltiplos do Triângulo de Pitágoras. Se você pegar a medida do triângulo, eu vou colocar aqui no meio, ó, a medida do Triângulo de Pitágoras, que é 3, 4 e 5. Se você multiplicar, por exemplo, nesse aqui, ó, eu multipliquei cada medida por 3. Então, ó, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12 e 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho um múltiplo do Triângulo de Pitágoras aqui. Se eu pegar esse daqui do meio, ó, e multiplicar as medidas do Triângulo de Pitágoras por 5, eu vou obter esse daqui, ó, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 4, 20 e 5 vezes 5, 25. É a mesma coisa com esse outro aqui, gente. Eu tenho outro múltiplo do Triângulo de Pitágoras. Nesse caso, eu multipliquei por 4, ó. 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16 e 4 vezes 5, 20. Gente, vocês pensam às vezes que não, mas isso pode ajudar muito a gente a resolver situações e problemas de forma muito rápida. Tá Às bom? vezes numa prova, né, Sim. que tem pressa em resolver um Sim. exercício, você bate o olho e já percebe que ele tem essas medidas, né? Com certeza, professora Rapidinho Paula. você já vai na E alternativa. eles fazem isso, viu, gente? Em vestibulares, em concursos, eles colocam geralmente lá triângulos de Pitágoras ou seus múltiplos para ver se a pessoa, se ela tiver essa esperteza, já conhecer, ela já vai responder bem rápido. Mas primeiro observa se é um ângulo reto, né? Se é um triângulo retângulo. Tem que ver se é um triângulo retângulo, muito bem lembrado. Porque se não tiver um ângulo reto, não vai ter a ser. hipotenusa, né? Não vai existir isso, não vai valer o Teorema de Pitágoras, tá certo? Pessoal, olha só, mas como podemos utilizar tudo isso que a gente aprendeu até agora? Vamos ver? Então vamos lá, a gente vai resolver algumas situações, problemas juntos, tá? Para aplicar o Teorema de Pitágoras. Então vamos começar com o exercício 1 aí. Uma árvore já seca é quebrada por um raio a 6 metros de altura. Ela tomba de modo que sua ponta toca o chão a 8 metros de sua base. Determine a altura dessa árvore. Então olha só, quero que vocês reparem aqui
que a árvore acabou ali com... O que aconteceu com ela? Um raio quebrou ela e ela tombou, acabou formando um triângulo retângulo. Reparem que eu até destaquei para vocês a imagem. Acabou formando então um triângulo retângulo, onde a gente identificou então que se ela foi quebrada a 6 metros de altura, a gente sabe que um cateto mede 6, que é esse lado aqui, tá? O outro que mede 8, que é a distância entre a ponta e o tronco da árvore aí, a base, tá? E a gente quer saber o quê? Ela quer saber a altura total da árvore. Mas para descobrir isso, a gente precisa descobrir esse trecho aqui da árvore, ó, que eu chamei de X. Reparem que esse trecho da árvore é hipotenusa, porque olha lá o olho aqui, o 90 graus, ó, ele está olhando para onde, gente? Ele está olhando para a hipotenusa. Então esse lado aqui é a minha hipotenusa, tá? Então como que eu vou calcular? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Então, ó, o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Perceberam que quando a gente fala quadrado na matemática é elevado a 2? Reparem isso, tá, gente? Quando eu falar elevado a 2, elevado ao quadrado. O nome vem justamente daí, por causa da área do quadrado. Então, vamos lá, vamos calcular. Primeiro vamos começar aqui repetindo o x ao quadrado e fazendo 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. E 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar 36 mais 64, que vai dar 100. Olha lá. Ficou então que x ao quadrado é igual a 100. O que eu faço para achar o valor de x? Basta você jogar raiz quadrada dos dois lados. Porque, gente, raiz quadrada é o inverso de elevar ao quadrado. Como o x aqui está ao quadrado, eu jogando a raiz quadrada, eu tenho tipo uma anulação, ó, anula. Então fica só x. E a raiz quadrada de 100 é 10, tá certo? No caso aqui a gente só considera o valor positivo, porque são medidas. Então, x igual a 10. Aí você fala, pronto, acabei, achei a resposta. Não, gente, cuidado, hein? Você achou só o pedaço aí que foi quebrado. Ele quer saber o tamanho da árvore, né? Antes de quebrar. Então, o tamanho da árvore vai ser quanto? Vai ser 10. Então, tamanho, vamos lá, ó, tamanho da árvore é igual a 10 mais 6, ou seja, 16 metros. Esse era o tamanho total aí da árvore, antes do raio quebrá-la. O professor, o Luan, lá do Elisa do Boc, até chegou no valor aí da hipotenusa. Ele falou que vai ser 100. Isso, acho Luan. que ele esqueceu de tirar a raiz quadrada, né? Isso, Luan. Você esqueceu de tirar a raiz quadrada, é isso que aconteceu. Então você chegou no valor de 100. Nessa etapa aqui, ó, x ao quadrado igual a 100. Você esqueceu que você não quer o valor de x ao quadrado, você quer o valor de x. Por isso que tem que tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? Então reparem, gente, que se vocês repararam já no triângulo de Pitágoras, esse problema usou um triângulo múltiplo do triângulo de Pitágoras. Então, você lembra que o triângulo era 3, 4, 5, o triângulo de Pitágoras? Então 3 vezes 3, aliás, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Era só dobrar e você encontrava rapidinho, tá? Mas a gente tem que, como a gente está aprendendo agora, é legal a gente também aplicar o próprio teorema para resolver encontrar o valor, tá bom? Pessoal, não acabou nossos exemplos não, tá bom? Vamos para o 2? Então olha lá. Quantos metros de arame são necessários para cercar com 6 voltas um terreno em forma de trapézio retângulo, cujas bases medem 12 metros e 20 metros, e cujo lado oblíquo mede 10 metros? Fala, nossa, professor, como que eu vou saber? Mas, gente, calma, tem a imagem aqui. Aqui é a imagem do trapézio. Lembra que no trapézio a gente tem duas bases. A base maior, que é essa daqui de baixo, ó, que eu marquei com 20. E a base menor, que é essa de cima aqui, ó, que eu marquei com 12, tá? O que eu fiz aqui? Eu separei o lado oblíquo, esse aqui, gente, ó. Tá vendo? Eu separei aqui, eu tracei aqui, dividindo essa figura em outras duas. Então ela virou um triângulo retângulo e um retângulo, tá? O que a gente vai perceber aqui? Ele quer saber quantos metros de cerca ele vai precisar. Então eu precisaria saber a medida toda do terreno. Só que eu não sei essa medida aqui, ó. Tá vendo?
Eu não sei. Então reparem que se essa figura aqui, ó, que eu vou fazer isso daqui, ó, vou riscar ela é um retângulo, ela tem lados paralelos de mesma medida. Então se aqui em cima é 12, aqui embaixo também vai ser 12, ó, esse trecho aqui, ó, esse trecho vai ser 12. E aqui a lateral, que é a altura aqui, ó, que a gente pode falar que é a altura desse triângulo retângulo, que é um dos catetos também, eu não sei a medida. Só que, ó, acabei de falar, se ele é um cateto, eu posso usar o teorema de Pitágoras para encontrá-lo, tá certo? Mas antes, qual seria a medida desse outro cateto, ó? Qual que seria a medida? É muito fácil a gente encontrar. Se tudo é 20 e esse trecho é 12, você concorda que esse pedaço daqui até aqui vai ser 8 metros? Então pronto, a gente já sabe que ali vale 8 metros, tá? Então olha só, agora eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras. Então eu tenho que a hipotenusa, ó, o ângulo de 90 graus está aqui, hein, gente? Repara. Então esse lado aqui, ó, é a hipotenusa. Então a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado, que é 8, mais o outro cateto ao quadrado. Se eu não sei o valor do outro cateto, eu posso chamá-lo de x, tá? Então olha lá, vai ficar assim. Então aplicando a potenciação, 10 ao quadrado é igual a 100, 8 ao quadrado é igual a 64. Então o resto eu repito, tá? O que eu faço agora para achar o valor de x? Passo 64 para o lado de cá, subtraindo. Olha lá. Então ficou 100 menos 64. 100 menos 64 é igual a 36. Então ficou que x ao quadrado é igual a 36. Não esqueçam agora de jogar a raiz quadrada dos dois lados, para você encontrar o valor de x. Então ficou que x é igual a 6. Pronto. Já achei a medida do que faltava, do lado que faltava. Se aqui mede 6, aqui também vai medir 6. Olha lá. Tá certo? O que eu vou fazer agora? A gente vai encontrar o perímetro. Então, olha só, a quantidade total de arame necessário será o perímetro do terreno, que a gente tem que encontrar, ou seja, vamos somar os lados, que é 6 mais 12 mais 10 mais 20, que vai dar 48, tá? Somado, então, total, então, a volta, o contorno do terreno deu 48 metros. Só que ele vai, lembre-se que ele vai dar 6 voltas com a cerca, não é uma volta só. Então, a gente vai ter que fazer 6 vezes 48, que vai dar 288. Ou seja, portanto, precisará de 288 metros de arame para cercar esse terreno. Gente, viram como que foi esse exemplo? A gente precisou do teorema de Pitágoras, a gente precisou conhecer perímetro, que a gente já aprendeu lá atrás, quando a gente falou de quadriláteros, que o trapézio é um quadrilátero. Tá vendo quanta coisa que a gente já aprendeu? Legal, né, gente? A gente consegue aplicar tudo num exercício. Tudo num problema só, você viu? Ótimo. É, o conhecimento da gente a gente vai acumulando. A gente aprende uma coisa hoje, vai somando, vai somando. A gente não pode descartar, é tudo acumulativo, tá certo, gente? Agora vamos ver um exemplo 3? Então vamos lá, ó. Uma tirolesa começa em uma plataforma que está a 40 metros acima do chão. O ponto final da tirolesa está a 198 metros na horizontal da base da plataforma. Qual o comprimento da tirolesa? Então observe a imagem ao lado, gente. Eu desenhei um triângulo, retângulo, que é o que formou, né? A tirolesa começou aqui em cima, ó, e finalizou aqui, tá? Então ela está a uma 40 metros de altura, que é a altura aqui, ó, tá certo? E a distância aqui da base até o final dá 198 metros. Ele quer saber, então, o comprimento dessa tirolesa. Vamos encontrar? Então, olha lá, eu desenhei novamente ele aqui. Opa! Vamos lá, gente, ó. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver. Saber quem é a hipotenusa. Então, vamos lá. O ângulo de 90 graus está aqui, não está? Então, ele está apontando para quem? Para a hipotenusa. Então, o meu x é a minha hipotenusa. Tá? Então, meus outros dois lados são os catetos. Então, vou marcar assim, ó, as abreviaturas, tá? Hipotenusa, hip, né? Cateto, cateto. Então, vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que é o 40, mais o outro cateto ao quadrado, que é o 198. Fazendo os cálculos, então, x ao quadrado a gente vai repetir. 40 ao quadrado, a gente faz 40 vezes 40, 1.600. Não é verdade?
198 ao quadrado. Vai ser 198 vezes 198. Que vai dar quanto mesmo, professora Paula? 39.204. 204, olha lá. Tá certo? O que a gente faz agora? A gente vai somar 1.600 com 39.204. Então, repete lá, x ao quadrado é igual. Aqui, eu vou até montar aqui a conta, ó, que a gente está com um tempo bom aí, ó. Vamos lá. Ó. A gente vai somar esses números. Então, ó, 4, 0 com 0, 0, 6 com 2, 8, 9 mais 1, 10, vai 1. 3 com 1, 4. Então, o total deu 40.804, tá? É a minha resposta final? Não, né? Não, né, gente? O que está faltando? Está faltando tirar a raiz quadrada dos dois lados. Porque se você reparar aí, eu tenho o valor de x ao quadrado. Eu não quero o valor da hipotenusa ao quadrado. Eu quero o valor da medida só do lado da hipotenusa ali, que é o lado do triângulo, tá? Então, o que a gente faz? A gente tira a raiz quadrada dos dois lados. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 40.804. X ao quadrado, na raiz quadrada, desaparece o quadrado, fica só x. Tá? A gente pode falar que corta, tá? Raiz quadrada de 40.804, se eu não me engano, professora Paula, é 202, não é verdade? 202. 202. Então, olha lá. Então, eu tenho que o comprimento da tirolesa, vamos lá, vamos escrever aqui a resposta. Ó. O comprimento da tirolesa é de 202 metros. Tá certo, gente? É isso aí, pessoal. Agora sim, agora chegou a hora da participação, tá certo? O que a gente vai fazer? Eu vou ler o problema inicial novamente e aí eu vou dar 2 minutos para vocês. Pessoal, vamos mandar a participação, não tenham sim, medo de errar, gente. Manda mesmo a participação e é errando que se aprende, tá certo? Então vamos lá, vou ler de novo. Ó. Para reforçar a sustentação de um portão com formato retangular, que mede 4 metros de comprimento por 3 metros de altura, foram colocadas 2 barras de ferro no sentido das diagonais do portão. Qual o comprimento de cada barra? Então vamos lá, 2 minutinhos, hein, gente? Voltamos então, gente? Então, e olha aí, lá. né? Será que ninguém mandou participação, Ninguém mandou, gente? Vamos participar. Vamos participar, pessoal. Cadê o Luan? Cadê o Luan? Vai mandar, Luan? Vamos lá, gente, ó. Vamos resolver? Então, olha só, desenhei aqui nessa tela o portão. Então, olha lá, o portão tem 3 metros de comprimento e... Aliás, 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Gente, para a gente resolver isso aqui,
a gente vai perceber que ele quer a medida disso daqui, ó. Ele quer a medida da diagonal, as duas são iguais. Se a gente destacar aqui, ó, eu vou destacar para vocês, vocês vão perceber que a gente vai ter um triângulo retângulo. Olha lá, tá vendo? Eu tenho um triângulo retângulo. Aqui está o meu ângulo de 90 graus. Olha lá, esse canto aqui vale 90 graus. Porque no próprio retângulo, o nome dele é isso, né? Por que o retângulo chama retângulo? Porque eu tenho os ângulos retos. Então, os 4 ângulos são retos. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente sabe onde está o ângulo de 90 graus, quem que está de frente para ele? A nossa hipotenusa. Olha lá. Então vou escrever aqui, ó, nossa hipotenusa. Então, na realidade, a gente quer a medida da hipotenusa. Então, se aqui, ó, eu já sei que um cateto mede 4. E quanto mede esse outro cateto aqui, ó? Esse aqui. Gente, esse aqui mede 3 também, ó. Vou escrever aqui, ó, ele também mede 3 metros. Porque ele é paralelo a esse lado aqui, ó. É a mesma medida. Então, a gente já sabe que eu tenho a hipotenusa que eu quero descobrir, que eu vou chamar de x, tá? X ao quadrado, que é igual a um cateto ao quadrado, pode ser o 3, né? Mais o outro cateto ao quadrado. Então, a ordem de colocar os catetos aqui não importa, tá, gente? Pode ser primeiro um, depois o outro, tá? Não tem problema. Então, ficou assim, ó, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver começando pela potenciação. 3 ao quadrado é igual a 9, porque é 3 vezes 3. E 4 ao quadrado? É 4 vezes 4, 16. Então, olha só, ficou desse jeito, 9 mais 16. O que eu faço? Eu vou somar 16 mais 9, que vai dar 25. Olha lá, ficou que x ao quadrado é igual a 25. Não esquece, agora eu tenho que jogar a raiz quadrada dos dois lados, não é verdade? Então, vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 25. Pronto, a gente vai cortar agora a raiz com o 2, então vai ficar x. Olha lá, ficou só o x. Qual que é a raiz quadrada de 25, gente? É 5, na verdade, porque 5 vezes 5 é 25, então a raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a barra, cada uma delas terá 5 metros. Vamos responder aqui, ó, cada barra terá 5 metros. E professor, vamos dar os parabéns para o Luan, que a gente chamou e ele respondeu. Tá vendo, o Luan lá do Elisa bem. do Boc, resposta 5. O Joanes também acertou e a Bianca também acertou. Olha só, aí a gente fica feliz. Ficamos muito felizes, gente. Muito bem, isso daí. Parabéns para vocês. Agora, professor, esse aí também não é aquele triângulo que 3, 4, 5 lá? Isso, tá vendo? É o triângulo de Pitágoras, triângulo 3, 4, 5. Fez a conta, mas a gente podia dar a resposta rapidinho, né? Se fosse uma prova, né, com alternativas, nossa, que a gente já tinha terminado. Tempo. Tá vendo? Vamos agora para o exercício 2, gente? Vamos lá então, ó. Eu vou ler para vocês. Paula caminhou 2 quilômetros na direção de uma árvore e mais alguns quilômetros na direção de seu carro. Ela terminou sua caminhada a 5 quilômetros de distância de sua posição inicial. Quantos quilômetros Paula percorreu da árvore em direção a seu carro? Então, olha lá, reparem bem, tá, gente? Então, reparem que no desenho que eu já esquematizei para vocês. Vamos lá, 2 minutinhos para encontrar a resposta.
Ô, Luan. Voltamos então, gente? Olha lá, hein? Bastante participação, né, Paula? A Bruna, sua aluna lá do Angerame, mandou um oi, que a aula tá legal e que ela acertou o problema inicial. Que bom, né? Que bom, parabéns. O Miguel colocou 3 quilômetros. O Luan, que também continua com a participação, 7, né? Vamos ver quem acertou? Vamos ver quem acertou? Gente, olha lá. Reparem o seguinte, ó, vou chamar a atenção de vocês que esse não é um triângulo de Pitágoras. Tá bom? Porque o triângulo de Pitágoras tem medidas 3 e 4 para cateto e 5 para hipotenusa. Aí eu tenho um cateto medindo 2. Então não é, ó. Então observem lá o desenho que vai aparecer na tela e eu vou mostrar bem para vocês, ó. Então vamos lá, eu desenhei aí de novo e a gente vai perceber que o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Porque ele sempre forma uma perpendicular aí, tá? Então é aqui que está o ângulo de 90 graus. E já que ele está aqui, minha hipotenusa está onde? Está de frente para ele. Tá vendo? Então, aqui é a hipotenusa, ó. A hipotenusa mede 5. Então, esse lado aqui, ó, que está do lado da árvore, é um cateto. E esse outro lado, que é a medida que a gente quer descobrir, é outro cateto. Então, para a gente usar, aliás, encontrar o valor de x, vamos usar o teorema de Pitágoras? Então, vamos lá, ó. Cateto ao quadrado, aliás, hipotenusa ao quadrado, que é 5, é igual a um cateto ao quadrado, que é 2, a gente pode colocar o 2 ou o x, tanto faz, tá? Mais o outro cateto, que no caso eu vou colocar o x. Então ficou assim, ó, 5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Pessoal, agora a gente já sabe o valor da hipotenusa e sabe o valor de um cateto. A gente quer descobrir o outro. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro elevar ao quadrado cada um dos números, resolver a potenciação. 5 ao quadrado é 25. Porque 5 vezes 5, 25, que é igual. 2 ao quadrado é 4, né? Então, olha lá, o resto eu vou repetir, mais x ao quadrado. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que passar o 4 para o outro lado, subtraindo o 25. Então, vai ficar aqui 25 menos 4, operação inversa, lembra? O 4 aqui ele é positivo. Passou para o outro lado, ele passa negativo. É igual a x ao quadrado. 25 menos 4 dá quanto? 21. Então, ficou que 21 é igual a x ao quadrado. Não tem problema o x estar do outro lado, tá? A mesma regra. O que a gente faz agora? Vai jogar a raiz quadrada dos dois lados. É sempre para finalizar a gente faz isso. Olha lá. Raiz quadrada de x ao quadrado fica só x. Raiz quadrada de 21, professora Paula, é aproximadamente 4,58 ou aproximadamente 4,6. Vamos colocar aproximadamente 4,6. Então, gente, a resposta aí do nosso problema, né? Então, a distância, né, procurada aí, ó, a distância é de 4,6 quilômetros, a distância entre a árvore e o carro. Tá certo? Olha lá. O Joanes mandou a resposta, certo, né? Errou um pouquinho, acho que talvez nas contas, passou um pouquinho, mas fez, gostei. A Bruna, para o segundo problema, ela achava que era 7. Certo. A Bianca, 4,7. E o Gabriel, 3 quilômetros. Então, assim, é isso aí, gente. Isso aí, nós estamos vendo que vocês estão fazendo, sim, né? Estão se esforçando para fazer e é isso, sim, que é o importante. É isso aí, gente. Tá vendo? Pessoal, vamos finalizar agora com o exercício 3? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês, ó. Dani, ao procurar seu gatinho, ela avistou em cima da árvore, né? Ela estava procurando o gatinho e avistou em cima de uma árvore. Então, ela pediu ajuda ao seu pai, colocar uma escada junto à árvore para ajudar o gato a descer. Sabendo que o gato estava a 12 metros do chão e a base da escada estava posicionada a 9 metros da árvore, qual o comprimento da escada utilizada para salvar o gatinho? Gente, espera aí um pouquinho. Olha lá, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, antes de dar o tempo, ó, repare que eu já desenhei para vocês a árvore, tá vendo? O gatinho da Dani lá em cima da árvore e a escada. Então, olha lá. Então, tá aí. Eu vou dar 2 minutos para vocês encontrarem, então, o tamanho da escada que a Dani utilizou. É a Dani e o seu pai, tá certo? Vamos lá, gente, 2 minutos.
Voltamos então, gente. Ó, o Joanes mandou de novo. Tá vendo? Olha. Né? Resposta certa. Muito bem, aí. Gostei, gente. O Luan também tá mandando. Luan tá mandando também. Muito bom, parabéns. Estão acertando, hein, gente? Tô vendo. Olha só, vamos resolver então, pessoal? Então, olha lá, a gente tem então, se você reparar lá na imagem, eu tenho um triângulo retângulo. Lembrando que o teorema de Pitágoras só vale para triângulo retângulo. Então, eu vou conseguir usar o teorema. Então aqui, ó, identifiquei já, né, o ângulo reto aqui, 90 graus, e ele aponta para onde? Ele aponta para a hipotenusa, tá? Então, ou seja, o lado que eu estou procurando, que é o tamanho da escada, na realidade é a hipotenusa. Eu vou escrever aqui, ó, a hipotenusa. Os lados que eu já tenho aqui, ó, são os catetos, que é a distância da árvore, né, até a base da escada, e a distância, a altura aí que o gatinho se encontra. Vamos resolver? Então vamos lá, ó. Então eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Então vai ficar aqui x ao quadrado é igual. 12 ao quadrado, pessoal, é 144, 12 vezes 12. E 9 ao quadrado é 81, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar 144 mais 81, que vai dar 225. Agora é só jogar a raiz quadrada dos dois lados para encontrar a resposta. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de... Opa, aqui é 225. 5. Isso. Raiz quadrada de 225 é 15. Ou seja, a escada mede... Vou escrever aqui, ó. A escada mede 15 metros. Tá certo? É isso aí, pessoal. Ó, o Josué mandou certinho, que chegou depois que a gente já tinha falado as respostas. Olha lá. Mandou. A Ana Cláudia também mandou. Olha lá. O João Vitor tá mandando um oi para mim, meu aluno João Vitor. Oi, João Vitor. E gostamos, né? O pessoal também acertou bastante, muito feliz. né? A gente achou que ninguém ia participar, na verdade, Paulo. Ah, lá, nós estamos chamando, ó. Tô falando que as minhas plaquinhas deram certo. Olha lá, ó. Gente, entra no WhatsApp, por favor, manda lá pra gente. Nós estamos aqui esperando vocês. É isso aí, vamos lá. Pessoal, foram nossos 3 exercícios, né? E chegou então a hora da nossa revisão. Olha lá, o que a gente aprendeu nessa aula hoje? Aprendemos um pouco sobre a história da matemática, o que é o teorema de Pitágoras, depois o que são hipotenusa e catetos, a relacionar as áreas dos catetos com a área da hipotenusa. E o que a gente fez? Descobrimos também que o teorema de Pitágoras é válido somente para triângulos retângulos. A identificar o triângulo de Pitágoras, né, o famoso triângulo 3, 4, 5, e a resolver situações, problemas, utilizando o teorema de Pitágoras. Tá certo, pessoal? Essas foram nossas habilidades, olha lá. Tá certo? E é isso aí, gente. E nossas referências. A Bruna falou assim que ela errou uma etapa da conta, mas que agora ela entendeu. É isso que é legal, né? Que a gente erra, mas a hora que vê a explicação, aprende e não erra mais. E arruma. E o João Vitor falou, tia Paula, saudades. Que legal. Que legal, João. Saudade também, viu? Aí. A gente fica muito feliz que vocês estejam assistindo e que vocês estejam se preparando para o futuro, né? Sim, a gente faz isso com o maior prazer para vocês, viu? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma aula e próxima semana ciências, né? Eu estarei com vocês e a gente espera que vocês participem sempre. Sim, é isso aí, gente. Muito obrigado, pessoal. Até mais, hein? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim. Pessoal, não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ative os sininhos para as novas notificações. E deixem seu comentário aí que eu vou deixar um coraçãozinho. Até mais, galera. Valeu, tchau.